Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Perdão aí pela ausência do vídeo de ontem, porém tive alguns compromissos e acabei faltando com isso, porém hoje estarei postando um vídeo e amanhã estarei postando dois em compensação à falta do vídeo. Depois do pronunciamento, vamos continuar aqui com o tema do vídeo. Se isolar das pessoas é uma das coisas mais burras que nós fazemos em nossas vidas, porque você para de ter o senso de uma segunda opinião. Muitas vezes você está fazendo uma coisa errada e você só precisa de alguém que te dê um toque. E você, pelo seu orgulho, você pelo seu ego, você pela sua falta de visão, você acaba que não consegue expressar a sua dúvida de maneira correta e permanece burro, na minha opinião, né? Justamente por isso, eu agora me vejo em uma situação em que eu não vou me isolar totalmente das pessoas que eu amo, porém eu estarei bem afastado delas, né, digamos assim. Quando eu coloco o termo isolamento, eu quero dizer você de fato, de forma ativa, você não querer contatar nenhuma pessoa. E isso, para mim, realmente é algo muito preocupante, algo que assola de maneira muito geral os homens do século XXI. Porque muitos de nós somos ensinados desde muito cedo que não devemos expressar nossos sentimentos, que não devemos chorar, que nós devemos carregar nosso sofrimento de peito aberto e de boca fechada. Só que a verdade é que isso é uma coisa burra. Você vai se tornando depressivo, você vai se tornando uma pessoa mais fria, você vai se tornando arrogante e ignorante. E você para de ter um senso da realidade dos fatos. Você começa a achar que sua opinião vale mais do que os outros. E você para de ter um senso comum, né? Você diminui sua empatia pelas pessoas, porque você não convive com elas. Essa é que é a verdade. Quando nós nos colocamos numa situação em que estamos contra o mundo, digamos assim, né, entre muitas aspas, nós contra o mundo, nós nos colocamos como protagonistas. E eu acho que essa é uma situação onde só acontece de fato em filmes. O fato de você ser o lobo solitário não funciona na vida real. O que fortalece as pessoas são contatos, são amigos, são pessoas que vão passar pelo sofrimento com você. Nada daquela história de você passar pelos sofrimentos como um lobo solitário faz sentido na realidade. E, em geral, só de eu estar gravando esse vídeo, eu já percebo que eu estou quebrando muitos dos meus próprios paradigmas. Porque, de fato, eu ainda tenho muito disso em mim mesmo. Então é realmente, de fato, muito interessante como simplesmente, por exemplo, aqui, eu olhar para uma câmera e falar com vocês, faz com que eu perceba o quanto eu sou hipócrita com relação a isso. Porque muitas vezes eu carrego meus problemas sozinho, não compartilho com minha família, de maneira ativa mesmo. Eu sei que eu preciso falar, eu sei que eu tenho que falar, mas eu simplesmente escolho não falar para não preocupar eles. Só que muitas das vezes, esses fardos, não no meu caso, mas eu sei que com o tempo se passando isso pode ocorrer também, muitas vezes o que acontece é que isso vai evoluindo para uma ansiedade, para uma síndrome da perseguição, para você se tornar uma pessoa realmente de fato mais fria, para você não se incomodar com o problema dos outros. E isso vai te minando por dentro, vai te tornando uma pessoa vazia. E você sempre fica naquela sinuca de bico pensando, tá, mas se eu falar eu vou parecer fraco. Se eu parecer fraco, as pessoas não vão se importar comigo. Se as pessoas não se importarem comigo, o que eu sou? Só que a verdade é que sua família se preocupa com você. Seu companheiro, sua companheira se preocupa com você. E você está sendo orgulhoso, você está sendo burro, você está sendo ignorante. Você não está dando brecha para que as pessoas de fato possam se tornar entes suas, queridas suas. E você quer ser querido delas. Você quer dar o suporte, só que quando elas querem ser o seu suporte, você finge aquela arrogância de que não, eu não preciso de ninguém, eu sou forte o suficiente. A verdade é que nenhum de nós é forte de verdade. Todos nós sempre precisamos de alguém no final do dia para poder somente sentar e conversar, um amigo, uma companheira, uma mãe, um irmão. Às vezes é tudo que você precisa, você não precisa de muita coisa. O mito é que nós achamos que precisamos de tantos bens materiais que
vai preencher o vazio interno que a gente vai se colocando. Ah, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquela casa, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquela garota mais bonita, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquele carro melhor. Só que você está colocando toda a sua felicidade em bens materiais. E nada disso você sabe se você vai ter no dia de amanhã. Você não construiu um caminho de sustentação para isso. E quando você quebra, você racha, você se estraçalha. E você não tem quem se segurar, porque você não criou apoios de verdade. Enquanto você estava bem, tá tudo ótimo. Só que quando você tá mal, as pessoas simplesmente não se importam mais com você. Porque você não deu brecha para elas se importarem. Elas achavam que você era invencível. E você quebrou. Eu não falo isso em sentido financeiro, eu falo em sentido emocional, por exemplo. Você pode ser sempre o manda-chuva na sua roda de amigos, você pode ser o cara que banca os drinks, você pode ser o cara que banca as mulheres, você pode ser o cara que banca o rolê. Mas de que vale isso depois de 1 ou 2 anos que você tá sem nada? De que vale isso quando você desenvolve uma depressão aguda e você não quer nem levantar da cama? De que vale tudo isso? Por isso que eu acho que se isolar, principalmente na geração atual, que eu costumo dizer, na geração Z, a geração mais superficial da história, na minha cabeça, é que você simplesmente não consegue ver um palmo na sua frente nas relações sociais. Você não quer desenvolver laços de verdade com as pessoas ao seu redor. E você se torna ansioso, você se torna uma pessoa triste. E você quer uma conexão de verdade, mas como se você não se abre? Em geral, esse conteúdo serve mais para homens, sim, mas creio que a verdade é que muitas vezes até as mulheres não se sentem confortáveis de falar dos seus próprios sentimentos, porque já estão cansadas de ser um fardo em suas casas. Fica aí essa reflexão, né? Se isolar realmente é um ato de, como nos filmes é falado, né? Um ato de crescimento, um ato de evolução, é um ato de melhoria, ou você concorda com um pouco dessa minha visão de que o isolamento ele pode mais trazer malefícios para o ser humano do que benefícios? Deixa aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui. A pegada desse canal é mais de reflexões, filosofia, então, e bater na realidade, nos pontos da realidade. Então, se você gostou, deixa aí um comentário e fiquem com Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e valeu!